Fala, meu segundão, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, enfim, é muito bom estar com vocês, saudades dos nossos encontros, mas felizmente devido a essa quarentena, para nosso bem, para nossa saúde, é melhor que façamos assim. Mas, quando voltarmos, darei um abraço apertado em cada um de vocês, tá? E galerinha, vamos dando continuidade aqui ao conteúdo que foi ministrado em sala de aula, lembrando que na última aula nós falamos sobre realismo. E agora, de uma forma bem breve, iremos falar sobre naturalismo. Show? Tranquilo? Então, veja bem. A aula de hoje, naturalismo. Nada desse negócio de que é como começar alface, professor. Só alface agora porque eu sou natureba, tuas ventas. Estamos a falar de um movimento literário. Certo? Movimento literário esse que vai estar focado na nossa essência, nossa raiz, o natural do homem. Por isso que é naturalismo. Não é natural porque vem da natureza, corra boa, vender me acho na praia. Não, não é isso não. É natural porque a natureza do homem vai estar em vigor agora. Professor, e que natureza é essa que vai ser explicada? Simples, fácil. Entenda da seguinte forma. Para falarmos sobre essa natureza, qual os autores aqui tentam explicitar para nós temos que entender uma coisa. Naturalismo, realismo, romantismo, todos esses três movimentos literários acontecem no século XIX. Certo, professor? Mas qual a diferença entre naturalismo, realismo e romantismo? Sabemos que o realismo tem uma forte oposição ao romantismo. Essa oposição vai continuar no realismo? Vai. E aí eu quero que você anote agora. Quando eu falo de romantismo, eu estou falando de romance de costume. Beleza, mostra os costumes da sociedade. Só que são costumes idealizados. Por quê? Porque são românticos. São românticos, por isso são idealizados. Mas, se eu falo do realismo, eu quebro essa idealização. E eu estou falando agora dos romances de fato, dos fatos. Não os romances mais que irão idealizar a burguesia, a sociedade, não. Acabou isso. Eu vou falar da burguesia, só que a forma como eu vou falar da burguesia é real, é o fato. Agora, é fatídica, é verídica, nada da idealização. Só que, meu povo, na sociedade principalmente europeia, nós teremos o avanço de determinados pensamentos. Dentro desse pensamento, um pensamento cientificista. Opa, olha lá. E quando eu falo de cientificismo, eu estou negando as emoções, estou valorizando a razão. E aí é só você lembrar aquele clássico do NX0, entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena, né? Lembra? Não, né? Não é teu tempo, né? Que pena. Mas vamos lá. Quando a gente traz essa tradução naturalista aqui para a literatura, está dizendo que agora nós vamos continuar a falar mal, vamos continuar a criticar a burguesia, iremos continuar a criticar a política, a sociedade e tudo mais, sem idealizações, conforme era no realismo. Só que agora nós construiremos o romance de tese. Então, se lá no romantismo era um romance de costume, no romance realista era um romance dos fatos, aqui é um romance de tese. E que tese era essa? Era uma tese explicada através de um conceito científico. Então as minhas personagens que aqui estão, elas não serão outra coisa senão cobaias de um meu pensamento, da minha forma de enxergar o mundo. Ou seja, as minhas personagens, elas explicarão as minhas teorias. Que lindo, não é? Massa, show. E aí vem então o naturalismo. Professor, o naturalismo, ele se inicia aonde? Na França. Oui, mademoiselle. Se iniciará na França, assim como o realismo, na segunda metade do século XIX, se opondo ao romantismo. Beleza. Alguns livros didáticos dizem que o naturalismo é uma radicalização do realismo. E de fato é. Se a gente for parar para pensar, é. Por quê? O realismo ele está falando da burguesia ainda um pouco traição, chifre, interesse. Enfim, ele traz várias ideias dentro da obra. Massa. Só que não é tão fugaz. Ele não é tão firme, não é tão direto quanto é o naturalismo.
O naturalismo ele não quer saber não. O naturalismo ele vê o limite, ele fala, limite, ultrapassa o limite, vamos além do limite, beleza? Porque quem tem limite é município, nós naturalistas não. Tranquilo? Então vamos lá. Ele é uma radicalização do realismo. É mais radical, é mais fervoroso. Até porque as minhas teses têm que ser comprovadas aqui. Lindo, certo? E aí nós temos que ver também que o naturalismo é uma posição filosófica, uma filosofia que defende a natureza do indivíduo, do homem, do experimento, da criação, certo? E para eu defender essas formas de acreditar que o homem, a natureza do homem, traz várias coisas, eu tenho vários pensamentos e tenho várias funções aqui. Como, por exemplo, dentro da ciência, século XIX, nós vamos ter uma coisa chamada positivismo, massa, que ainda vai estar em vigor aqui. O que seria esse positivismo? Vamos dizer assim, é uma criação, a construção que a razão, que a ciência é o que leva a sociedade à frente. E é o que de fato nós temos, meu povo. Não é achismo, é a razão, é a certeza científica. Lindo? Massa. Mas só que ele vai além disso, meu povo. Eu quero que vocês lembrem de dois nomes só. Dois nomezinhos só. Charles Darwin. Que quando você fala de Darwin, você fala de darwinismo. Falou de darwinismo, nós temos que entender o darwinismo social. E o que é essa ideia do darwinismo social? Vamos lá. Você lembra, né? O darwinismo ele fala que o mais forte sobrevive. Não. O que melhor se adequa à situação é o que vai sobreviver, né? É o que vai ter aquela continuação. É mais ou menos o que acontece na sociedade. Aquele melhor que se adapta, que se melhor constrói relações sociais a partir de interesses, a partir de prestações, enfim. Essa relação social que acontece aqui é o que dá força, não para o mais forte, mas para aquele que melhor se adapta a determinadas situações. Certo? Tranquilo? Massa. Então, quando eu falo de darwinismo social, eu estou falando dessas relações, dessas conjunturas sociais, certo? A forma como indivíduos se agrupam para ter um interesse sobressair da situação. Beleza? Massa. E o segundo nome é Claude Barnot. O que esse Claude Barnot ele é importante falar sobre ele? Porque, cara, lá no século XIX, ele vai ser o pai da medicina experimental. Professor, medicina experimental? Lembrando que a medicina, que a ciência ainda está dando pequenos passos aqui. Certo? Que as ideias que nós temos lá do iluminismo ainda são retratadas e definidas e acreditadas. Mas só quando o Claude Barnot ele traz uma relação própria dessa construção da medicina experimental, ele constrói um novo aspecto científico. Beleza? Então é interessante. Para você ver como esse cara é importante, ele que é um dos principais nomes da fisiologia, ele estuda principalmente a fisiologia da digestão, a forma como funciona o sistema digestivo e o do sistema nervoso. Então passe a perceber aqui como é importante a relação da literatura com a escrita, né? Com a ciência. Beleza? Tranquilo? E vamos lá. E aí eu quero que vocês peguem uma data. 1867. 1867. Professor, o que tem em 1867? É onde inicia-se a obra naturalista, com um homem chamado Émile Zola. Émile Zola ele traz uma obra chamada Germinal. É uma das principais obras naturalistas, a principal obra naturalista até hoje, uma das principais obras literárias mundiais. Aí você fala, pessoal, o que tem? Essa obra Germinal, cara, olha o nome Germinal, que massa. É uma obra que fala de um rapaz que... vamos pensar da seguinte forma. Um homem que mora numa grande cidade e que vai trabalhar numa mineradora. Só que quando ele chega nessa mineradora, numa cidade pequena, ele percebe que os patrões lá, eles estão pouco se lixando para o que a galera tá trabalhando, como a galera tá trabalhando, o que a galera tá fazendo. Ele quer o lucro. E aí então, dentro dessa obra, ele faz da seguinte forma. Ele percebe a seguinte questão. Por que não levantarmos uma bandeira aqui e irmos atrás do que nós temos direito? Melhores condições trabalhistas. E assim por diante. A obra ela vai relacionar principalmente essa questão entre os interesses econômicos e os interesses sociais.
beleza? É uma obra muito massa, é uma obra muito massa, que abre realmente, que expande sua mente de uma forma interessante. Mas só que o que tem de Émile Zola aqui eu acho assim, que é a cara do naturalismo, além de tudo isso, que para mim mostra principalmente essa questão do determinismo, a questão do darwinismo social, é uma obra chamada Thérèse Raquin. Thérèse Raquin é a marca naturalista. Quem é Thérèse Raquin? É uma mulher que é abandonada pela mãe, que o pai morre e que ela vai ter que ser cuidada por sua tia, a senhora Raquin. Que dentro da sua pequena casa, isso lá nas comunidades mais carentes da França, onde mora Thérèse, sua tia e um primo que é deficiente. A cidade começa a maldar. Começa a maldar. E a tia de Thérèse, ela fala o seguinte: por que não casar Thérèse e meu filho? A cidade está falando mesmo? Então casa, força-se o casamento. Só que aí, pessoal, vão ter várias transformações em Thérèse. Thérèse é uma personagem naturalista, não é aquela personagem, ai meu Deus, será que eu faço isso? Ela faz, meu povo. Ela tá nem vendo, ela faz, ela é independente. Por quê? Porque lembra que a mãe dela abandonou ela? Ela vai fazer a mesma coisa. Não abandonar a família e tal, mas ela vai ter o mesmo sangue frio que a mãe teve em fazer determinadas situações, determinados comportamentos. Quer ver um exemplo? Um belo dia, Thérèse, ela arruma um boy magia. Professor. Ela vai ter um caso com um amigo do marido. E aí, nesse caso, ele resolve, por que não darmos um passeio no Rio Sena? Por que não? E aí vão lá os três dar um passeio, ela, o marido, o amigo do marido, quando de repente ela olha pro amante e pensa, é agora, vamos matar esse desgraçado. E pega aqui o remo e quebra o remo na cabeça do marido e rebola o corpo no rio. Que mulher fantástica, que amor, né? Pronto, beleza. Teresa, né, ou trazendo em português, a Thérèse, ela vai se fingir de vítima e dizer que o marido, por ser deficiente, caiu no rio e bateu a cabeça numa pedra e morreu afogado. O corpo não acham, apesar de muita procura. Então ela se vê livre agora para viver esse amor. Pessoal, não é amor, nem é cilada. A gente está falando de naturalismo. Se eu falo naturalismo, é a raiz, o natural do homem. E o homem, se eu lembrar do darwinismo e da ideia do evolucionismo, o homem veio do macaco. O homem é um animal. Então veja só, aqui essa questão nós temos não é amor, são desejos carnais, desejos sexuais. Ai, professor, isso mesmo, essa loucura, essa eloquência sexual que ela tem. Não é amor, nem cilada, é desejo, beleza? E aí, meu povo, tem agora um segundo bisuzinho dessa obra, Thérèse, que é a sogra de Thérèse, né, a sua tia, ela começa a suspeitar de Thérèse. Começa a suspeitar. E começa a investigar como é de fato que foi a morte do seu filho. E aí um belo dia ela escuta Thérèse e o amante comentando que o crime foi perfeito. E aí, meu povo, começa então a tentativa homicida de matar a sogra. Tipo, mas esse homicídio na sogra. E aí, rebola um jarro na cabeça dela, ela passando lá embaixo, a sogra passando lá embaixo, e ela rebola um jarro lá do terceiro andar, pum, passa do lado. Joga uma véia da escada, a véia bola as escadas do 15º andar, não morre. Tá com veneno na bebida da mulher, até que enfim ela fica paralítica, ela fica tetraplégica, né? Não fala, não se comunica e tudo mais. Então acontece que Thérèse Raquin, ela faz tudo isso, pessoal, porque a mãe dela fazia coisas tal pior. Né? Ela fazia isso porque o meio que ela estava vivendo, a situação que ela estava vivendo, implicava nessa situação. Que maligna essa mulher. A história acaba como, professor? A história acaba que acontece um milagre. A tia de Thérèse, sua sogra, ela consegue, num acaso, no impulso do dia, consegue mexer o pulso, escreveu uma carta pro delegado que foi visitá-la assim do nada e conseguiu rebolar a carta no bolso do delegado. Só que o amante descobriu e tirou a carta, leu a carta, e os dois começaram a discutir. O delegado já foi embora, o amante e Thérèse. O amante e Thérèse começam a discutir, ele dá um tapa nela, ela empurra ele começa a puxar o cabelo dela, ela puxa o pé dele, e aí acontece o mais fantástico. Thérèse, ela pega ela pega um objeto bem pontiagudo e enfia no peito do amante. Enfia no peito do amante. Que o amante não, atrás também de sua defesa, né? E por impulso, empurra Thérèse, que sai cambaleando, que bate a cabeça na quina, bateu a cabeça na quina, quebrou o pescoço e morreu.
O amante também morreu. E professor, e como é que ficou a sogra? A sogra ficou que não podia se mexer, entendeu? Então ela ficava lá rindo da situação. Professor, explique essa obra com mais calma. Na hora, bebê. Nisso tudo é uma coisa chamada determinismo. E anota aí, o que é o determinismo? É onde o meio, a raça e o momento influenciam no comportamento do indivíduo. Ou seja, vamos pegar aqui 3 frases comuns, né? 3 frases aqui ditos populares. Um meio. Costume de casa vai à praça. Ou seja, o meio onde eu vivo vai aderir aos meus comportamentos também. Ou seja, se eu vivo aqui, nossa sala de aula, ela é acostumada, sei lá, a deixar o pé na cadeira da frente. Vamos lá, ninguém se importa com isso, eu coloco o pé na cadeira da frente e fico aqui de boa. Quando eu for para outra sala eu vou fazer a mesma coisa, porque o meio que eu vim não se importava, então acredito que o próximo meio também não vai se comportar, né? Então, costume de praça, no costume de casa vai à praça. Segunda, da questão do determinismo. Filho de peixe, peixinho é. Para explicar o meio, ou seja, as ações que os meus pais faziam, eu faço também. Se o meu pai fez determinada ação, eu vou fazer. Se minha mãe fez determinada situação, ela tinha esse comportamento, eu também vou ter. Porque, ó, o meio e o sangue, a raça vão fazer com que o meu comportamento seja diferente. Tranquilo? Então, meio, raça e o momento. E quando eu coloco um momento, posso trazer aquela máxima. A ocasião fez o ladrão. Faz o ladrão, né, no caso. Ou seja, é naquele momento que ela tá lá com o amante, Tereza está com a amante, o marido, e ela fala, no rio, ele deficiente, não sabe nadar. Então a melhor coisa que eu posso fazer é matar e colocar a culpa na deficiência dele. Então ela aproveita o momento ideal para agir dessa forma. Que louco, né? Massa. Então essa obra, galerinha, é uma obra voltada diretamente lá para a Europa. No Brasil nós teremos outras obras maravilhosas. E teremos autores cearenses sim, viu? Vamos já falar deles. Mas vamos lá. No realismo, meu povo, a primeira obra foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui, a primeira obra vai ser chamada de O Mulato. O Mulato. Perceba uma coisa. A obra, O Mulato, ela já está falando de uma outra questão, de uma outra raça, né? Ela não fala mais só da raça do homem branco, não sei o que. Não, ela fala agora de uma mistura de raças. Do homem branco e do homem negro. Professor, isso no século XIX? Isso no século XIX. Poderia trazer tretas? Muitas tretas. E o autor, Aloysio de Azevedo, quando ele traz essa obra, ele já vai pensando nisso, meu povo. Como é, professor, que essa história, ela acontece? O tio lhe explica. O tio lhe explica agora, na hora, né? Opa! Nós temos alguns personagens, né? Dentre eles, nós temos um personagem chamado Raimundo. Quem é Raimundo? É o mulato, o filho bastardo de José. Quem foi José? José era um fazendeiro, né? Casado, que se envolveu com uma escrava chamada Domingas, né? E durante o seu relacionamento com ela, ela pegou um bucho. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Adivinha quem é? Raimundo. Só que José, cara, ele era casado, né? José ele era casado. E aí, como José era casado, a mulher não gostou nada de saber que o marido estava tendo relação com uma escrava. E aí o que acontece? A Quitéria, que era a esposa de José, ela vai fazer o seguinte, vai pagar para que alguém pegue essa escrava e queime as genitálias dela. Ou seja, taca fogo lá na parte íntima da mulher. É isso que ela vai fazer. O marido, então, desesperado depois, né, passando algum tempo, isso não é... o relacionamento entre José e Domingas é um relacionamento longo, pessoal. Não é um relacionamento agora, não. Quando o Quitéria descobre, já tem nascido Raimundo, tá? Então, vamos lá. E aí, quando o marido descobre que a sua esposa ia fazer isso, ia pegar a escrava, ia queimar a parte íntima da escrava, o que ele tem a ideia brilhante? De pegar o filho, Raimundo, e levá-lo dali, porque ele não assume, até aí um momento ele não assume, ele leva o filho até a casa do seu irmão e deixa lá. Só que aí vem, pessoal, casos de família. Pronto, casos de família. Quando chega José em casa, ele se depara com uma cena um pouco estranha. Que cena é essa? A cena é a seguinte, sua esposa, Quitéria,
ela está na cama com o padre Diogo. Lindo, né? Ela está com o padre Diogo na cama. E aí o que José faz? Ele mata a esposa e pede para o padre Diogo não contar nada a ninguém. Não contar nada a ninguém, porque senão ele ia manchar o nome do padre Diogo, e ele também não podia ser queimado. Assim, matou a mulher e pronto, ficou uma parceria entre ele e o amante. Certo, tranquilo. O tempo vai passar, José vai morar com o irmão, vai deixar aquela vida para trás, o Raimundo vai crescer, vai estudar em Portugal, vai virar um doutor. Quando ele chega lá em Portugal, passa, se forma, já vem para o Brasil como doutor, vai para a capitania, vem para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, coisa linda. Só que ele pensa, por que não vou atrás de descobrir o meu passado, a minha família? Quem foi mamãe? Quem foi papai? Onde eu nasci? E aí ele vem para o Maranhão, província. Chega no Maranhão, ele começa a descobrir algumas coisas. Ele vai para casa do seu tio, Manuel. Seu tio Manuel, qual ficou cuidando da herança do dinheiro de Raimundo da morte do seu pai, foi o que herdou e tudo mais. Ele cuidava das fazendas, cuidava do dinheiro, cuidava de tudo. Massa. Passou-se o tempo, Raimundo se apaixona por Ana Rosa, quer se casar com Ana Rosa, só que o pai de Ana Rosa, o tio de Raimundo, não aceita. Por quê? Porque ele é negro. Né? Então eles planejam fugir. Só que na hora da fuga, no dia da fuga, meu povo, adivinha só quem vai chegar lá para separar e acabar com os planos de Raimundo? Isso. Não, não é o pai dela. Não, é o noivo dela que ela está prometida a um outro rapaz. Não, ele. O padre Diogo. O padre Diogo chega, meu povo, lá e mata Raimundo. Ele mata Raimundo. E ao matar Raimundo, Ana Rosa, que estava grávida de Raimundo, comete um aborto instantâneo e morre ali. Ou o bebê morre, né? Ana Rosa, ela tem que casar com o seu pretendente, ela é forçada a casar e a viver com ele, né? Depois ela tem 3 filhos e aí segue a obra, beleza? Então é uma obra impactante onde a gente mostra algumas questões principais sociais dentro desse darwinismo social, a hierarquia da sociedade, principalmente voltada para a cor do indivíduo, que dentro dessa época era comum, não existia esse casamento entre homem branco e mulher, entre pessoas de cores diferentes, né, de raças diferentes, não era permitido. Então ele mostra aqui esse darwinismo social forte, pesado, beleza? Tranquilo? Então nós temos aqui uma das obras que inaugura o naturalismo, é essa obra de Aloysio de Azevedo, O Mulato. Beleza? Só que a gente vem fazer o seguinte, pessoal. Eu quero que você separe aí no seu caderninho bonitinho, façam um traço. Um traço. Que traço é esse? De um lado você coloca realismo, do outro lado você coloca naturalismo. De um lado você coloca realismo, retrato fiel da personagem. A personagem ela é retratada de forma fiel à realidade, como é para ser. Se é hipócrita, tem que ser hipócrita. Certo? Se é gananciosa, e assim por diante. Já o naturalismo ela tem uma visão determinista do homem. Ou seja, aqueles fatores, o meio, a raça, o momento, vão ser influentes para a decisão desse indivíduo. É isso que importa. Certo? Outra, realismo, lentidão na narrativa. Já o naturalismo é uma lentidão? Sim, é lenta a narração. Só que é uma narração lenta através de quê? Do cientificismo. De fatores científicos. É explicação direto, cara. É aquela linguagem mais com elementos científicos. A linguagem é essa, a questão é essa. Tranquilo? Outra, dentro do realismo tem a interpretação do caráter. Já no naturalismo, o patologismo. O que é patologismo? É o pegar a essência da sociedade, só os elementos repugnantes das sociedades. Só a sociedade mais baixa, como por exemplo prostitutas, viciados, drogados, enfim. Eu pegar essa galera e colocar como meus personagens. É isso que importa. Beleza? Outra, dentro do realismo, materialização do amor. Naturalismo, incorporação de termos científicos. Sempre isso. Beleza? Tranquilo? Massa, né? Vamos lá. Características principais do naturalismo. Vamos lá. Primeiro elemento. Sempre. Tudo que acontece é explicado por força da natureza. Força natural. Se acontece isso, tem um motivo para acontecer. Certo? Nada que exista no mundo não tem explicação. Tudo é explicável. Tranquilo? Massa. O ser humano, segundo elemento, o ser humano é condicionado às características biológicas. Vem para o determinismo. O meio, a raça e o momento.
Tudo isso vai ser explicado dentro dos meus personagens, certo? Através de uma evolução darwinista também nós vamos ter a questão do homem ser como animal, instinto. Lembra? Daqui a pouco eu vou falar da obra O Curtiço. Lá no romantismo as moças tinham seios. No realismo eram peitos. Já no naturalismo são tetas. Tetas de vaca, professor? É tetas. Beleza? Tranquilo? Massa? Então, essa é a relação do darwinismo. O homem é um animal. O homem se comporta como animal. O homem tem instinto animalesco. Certo? Eita, professor, grotesco isso. Bebê, tá pensando que é fácil? Não é fácil, não. Outra questão. Positivismo. A influência da razão, da ciência. Muito forte. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Principais autores e principais obras de cada um deles. Nós temos o maior nome naturalista é Aloysio de Azevedo, que inaugura o naturalismo brasileiro com a obra O Mulato, mas há duas obras a mais de O Mulato que tem destaque. O Curtiço, que o tio vai explicar já para você, porque é uma obra interessantíssima, e a obra Casa de Pensão, ambas escritas em 1890. Professor, o que é que tem essas duas obras? Casa de Pensão, ela é baseada num crime cometido no Rio de Janeiro, por um jovenzinho que dentro da obra é chamado de Amâncio, né? Quem é Amâncio? Amâncio é um menino que vem do Maranhão, a Luiz Maranhense. Ele vem do Maranhão para o Rio de Janeiro para estudar, para ter o único sonho de ser o quê? Um desejo, ser doutor. De família rica, tradicional, ele só quer ser doutor, só quer ser médico. Beleza. Quando ele chega aqui, ele vai estudar numa casa de pensão, de conhecidos. Só que aí a galera trama para ele, cara. A família ali, que tem dentro da casa de pensão, faz com que ele case com a moça, né? Faz com que ele se case com a filha da dona da pensão. Que Amâncio se case com Amélia. Beleza, até que ele se envolve, rola um negócio assim. Só é amor, pra socorro, amor. Não é amor não, meu filho, é vontade mesmo, é desejo, é só isso mesmo, tá entendendo? É isso, ele olhava pra é isso, certo? E aí, meu povo, Amâncio e Amélia vão viver um relacionamento, né? Ela vai ser seduzida. Amélia, que é filha da dona Madame Brizard, que é a dona da pousada, né? A dona da casa de pensão. Eles vão viver um relacionamento. Só que o pai de Amâncio morre. E ele tem que ir lá pro Maranhão para poder assinar as posses e assumir o papel de homem da casa, chefe da família, né? E tudo mais. Só que aí vem só... Será que a Madame Brizard vai aceitar isso? Não vai. Será que o irmão da nossa queridíssima Amélia vai aceitar isso? Não vai. E aí vai começar uma loucura, meu povo. Ele atentou a honra dela, ele seduziu, ele usou, abusou e ia embora. Isso era crime, galerinha. Século XIX é crime, sedução é crime, ó. Chilindró, cadeia. E aí, galerinha, milhares de pessoas ficam loucas com essa situação. Vira um assunto que todo mundo vai gostar de querer saber como é o final. Igual o Big Brother, todo mundo queria acompanhar. Os jornalistas todos, estudante de família tradicional, de medicina, engravidou não, ele teve uma relação sexual, abusou a nossa doce Amelita e quer voltar, não pode ser assim, ele está fora da lei. E aí todo mundo começa a acompanhar. Os estudantes do Rio de Janeiro começam a defender Amâncio e criam grupos em defesa de Amâncio porque se identificam com a história e tudo mais, né? E aí passa tempo, todo acontece, né? Muita loucura lá. 3 meses depois, Amâncio ele não é condenado, ele é absorvido por tudo isso. E Amâncio, quando ele sai da cadeia, tem uma festa. Uma festa para Amâncio. Lá no Hotel Paris, hotel chique do Rio de Janeiro. Todo mundo, e ele era tido como um famoso, uma celebridade. Quase um ex-Big Brother Brasil ao saindo da casa do BBB. Professor, corra linda. Só que tem um probleminha. Qual é o probleminha, meu povo? A família fica chateada, né, com essa história. E aí nós temos o irmão da Amélia. Tá muito chateado com isso. E ele forjou, pessoal, o irmão de Amélia, o Janjão, ele forçou que pessoas dessem um testemunho errado.
Ele comprou o testemunho das pessoas, ele comprou provas, ele comprou tudo isso para quê? Para casar a irmã com ele, com Amâncio, para a família ficar rica também, tá entendendo? A loucura, ele confiava nisso, só que nada disso aconteceu. E aí, meu povo, todo mundo começava a mandar cartas cobrando, a galera ia ficar debaixo da janela do Janjão gritando: "Verraco, vai pagar não!" Começava a loucura lá, e o pessoal ameaçava de matar ele, mó loucura. Só que aconteceu uma coisa: ele ficou louco, cara. Janjão, ele pega uma arma, coloca na cabeça e vai cometer suicídio. Só que ele pensa: não é assim não. Se ele foi absolvido porque ele é de uma família rica, eu também vou ser absolvido. E o melhor, você é absolvido por um outro motivo, que está na lei. Eu estou limpando a honra da minha família. Então Janjão vai até o Hotel Paris, né? Vai até o quarto do Amâncio. Enquanto Amâncio está lá dormindo bonitinho, ele mata Amâncio. Meu povo, Amâncio era uma celebridade. Os jornalistas todos cobriram, batiam foto de Amâncio morto, vendiam a foto de Amâncio, né, com a bala, com a cama ensanguentada, vendia a foto e tudo mais para todos os locais, publicavam, postavam nos postes de luz, nas vidraçarias, tinha a foto de Amâncio. Foi uma repercussão grande demais. Aí, adivinha só o que acontece? A mãe de Amâncio, sim, vem para o Rio de Janeiro. E a forma como ela descobre que o filho foi morto. Através dessas fotos. E o romance acaba aí. Detalhe: Janjão foi absolvido, porque ele foi limpar a honra dele, só isso. Então nada de ruim aconteceu com ele. Tranquilo? Então essa é uma obra magnífica, mais uma obra de Aloysio de Azevedo que merece total destaque. Beleza? Assim como a obra O Cortiço, que a personagem principal não é nenhum ser elementar, mas sim dentro do Cortiço nós temos o Cortiço como principal fator, né, o principal personagem, certo? E vamos lá. Além disso, além de Aloysio de Azevedo, nós temos Adolfo Caminha, certo? Adolfo Caminha, certo? Que escreveu duas obras maravilhosas, que é O Bom Crioulo e A Normalista, que vale a pena sim você dar uma lida nessas obras. Inglês de Souza, que escreveu uma obra chamada Perfeita, O Missionário. Júlio Ribeiro, que teve essa obra censurada no Brasil, porque falava de uma coisa que é polêmica até hoje, assim, muitas vezes tem um tabu muito grande, que é sobre menstruação e orgasmo, né? Júlio Ribeiro, ele falava sobre esses dois elementos da sua obra, mas claro, toda vez que Júlio Ribeiro fala sobre isso, todos esses autores, quando ele fala sobre essa questão corporal, assim, ele não está falando aleatoriamente, ele fala sempre com explicação fisiológica como funciona o nosso corpo. E Júlio Ribeiro, ele faz isso. Ele explica a menstruação de uma forma fisiológica. A censura, a moral, os bons costumes do século XIX é que censuram essa obra devido a isso. Beleza? Massa? Então, Júlio Ribeiro, A Carne, obra maravilhosa, vale muito a pena ler, certo? Aí vem o cearense, né? O cearense esse de Sobralzinho, chamado Domingos Olímpio, que vai escrever uma obra chamada Luzia Homem. E aí, meu povo, quem é Tarzan perto de Luzia Homem? Mulher fantástica, muito massa a obra, vale muito a pena ler também, certo? E aí vem Antônio Salles, também cearense de Paracuru, Paracuru, né? Com a obra Aves de Arribação. Beleza? E por último, um que também tem uma história muito forte conosco aqui de Ceará, com Fortaleza principalmente, Rodolfo Teófilo, que é baiano, mas que tem uma forte influência, uma forte preservação literária aqui no Ceará, que escreveu a obra A Fome, beleza? Que fala sobre as crises hídricas e principalmente, meu povo, fala sobre as secas aqui no Nordeste brasileiro, beleza? Vamos aqui rapidão só falar de O Cortiço. O porquê o Cortiço é tão massa? Porque o Cortiço explica todas as teorias do naturalismo, desde o determinismo, darwinismo, cientificismo, tudo isso. Porque o personagem principal, cara, a primeira coisa que o personagem principal não é nenhum deles. João Romão, Bertoleza, Jerônimo, não é nenhum deles. O personagem principal é o próprio Cortiço. E a forma como esse Cortiço influencia nas pessoas. Certo? O Cortiço é uma moradia humilde, uma moradia simples, o qual o proprietário era João Romão. João Romão, ele tinha um cortiço e tinha uma bodeguinha ali perto do cortiço, certo? E João Romão, ele fazia o seguinte, ele
vendia as coisas para quem morava no cortiço e tinha um relacionamento, não um relacionamento amoroso, mas um relacionamento sexual com a ex-escrava chamada Bertoleza. Ela era uma ex-escrava, pessoal, mas ela não estava alforriada. Ela fugiu, encontrou João Romão. João Romão então achou por interessante cuidar de Bertoleza e tudo mais, né? Até onde ela foi útil a ele ficou com ela, tranquilo. E João Romão, ele tinha uma rixa com Miranda, que era um cara que tinha um prédio também, vizinho, e dentro desse prédio, né, Miranda, dentro desse prédio, Miranda, que era um cara burguês, ele vai ter uma rixa entre eles, né, uma rixa até mesmo de classe social. Só que Miranda, pessoal, ele consegue um título de nobreza. E aí João Romão, ele quer esse título também. Porque esse filho da égua tem, eu não tenho, eu quero ter. E aí começa na história um título, uma disputa por título de nobreza nessa obra. Que, meu povo, só mostra a questão da hierarquia social. Quando João Romão e Miranda tinham o mesmo nível, eles discutiam na hora. Mas a partir do momento que Miranda ele virou agora um nobre, teve um título de nobreza, ele podia humilhar João Romão. João Romão queria se igualar, certo? Tranquilo? E vamos lá, continuando. Além de Bertoleza, tem um outro personagem que é interessante. Eu quero que vocês lembrem desses dois nomes. Rita Baiana e Piedade. Rita Baiana é uma personagem altamente sexuada da literatura brasileira. Rita Baiana era aquela música da Carmen Miranda. O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Era Rita Baiana, meu povo. Sensual, erotizada, animalesca. Era todas essas características que a gente pode encontrar nela, certo? E aí vem Piedade, que é uma portuguesa. Vem lá de Portugal, não me indica, né? Portuguesa que vem de onde? Uma portuguesa que vem para o Brasil com o seu marido Jerônimo, né? Que traz ainda os costumes lá de Portugal. Só que é o seguinte, pessoal, o nome dela é Piedade. Jerônimo, ele se interessa, que é o marido de Piedade, ele se interessa por Rita Baiana. Aí nós falamos, Piedade, Piedade. Não tem. Porque Piedade, meu povo, era uma mulher sem graça, que não tomava banho, que não se depilava, que não se arrumava, que só vivia para passar roupa, cuidar do marido. O marido começou a se encantar pela Baiana, meu povo, pela Rita Baiana, começou a ficar doido por ela. Então a gente tem uma contradição aqui entre Rita Baiana e temos a outra perspectiva de Piedade, esse elemento. Só que vamos falar de Jerônimo. Jerônimo era um cara trabalhador, velho. Jerônimo trabalhava nas pedras, quebrando pedra, velho. Só que quando ele vem pro cortiço, ele muda seus aspectos. Ele deixa de ser um cara trabalhador e passa a ser um cara preguiçoso. Ele passa a ser um cara que quer só viver na boemia, tomando cachaça e fazendo as coisas com Rita Baiana. Só que é isso. Então, ou seja, mostra a transformação das personagens. Galerinha, muita coisa massa acontece nessa obra. E é uma obra muito rica e que vale muito a pena se ler. Certo? Então, galerinha, encerramos por aqui esse vídeo que acabou ficando muito longo, mas ficou muito rico de informações e proveitoso. Beleza? Então, um beijo saudosista do professor Nilo Júnior. Até a próxima, galera.